Aqui eu vou começar então colocando todas as minhas cascas de cebola na panela. A água eu já fervi, então aqui eu tenho certamente uns 300 gramas, até mais, de cascas de cebola. Então é só a casquinha mesmo, não tem a partezinha branca de cebola, tá? Isso é bem importante, é só essa parte que a gente usa para o tingimento. E eu já vou colocar a água que tá fervendo e eu vou deixar aqui por uns 20 minutos pra gente conseguir tirar toda essa coloração. E esse extrato eu vou deixar descansando. Aqui é importante sempre colocar água até cobrir bem a quantidade de casquinhas que se tem. Então, mais ou menos eu tô usando essas 300 gramas e vou colocar aqui, acho que tem mais de 3 litros de água já, né? 2, 3. Outro material que a gente usa para tingimento são as colheres de pau, já bem limpas. Muitas vezes a gente usa uma colher para cada cor que a gente tem, para não misturar muito, né, os corantes, e até mesmo se a gente utiliza o acetato de ferro, o acetato de cobre nos tingimentos, né? Quantos dias dura esse material, né? De hoje para amanhã, por exemplo, ele ainda vai ficar com uma cor bem forte, né? Mas conforme vão passando os dias, ele vai perdendo a coloração, ele vai ficando mais fraco assim pro tingimento. Então, em um banho, né, esse extrato que eu tô fazendo, ele vai durar mais tempo, né? E eu posso usar para mais peças também, não apenas uma peça, mas muitas outras peças. Então, vamos marcar no nosso relógio 20 minutos e deixar aqui a nossa sopinha de casca de cebola. Então aqui eu vou colocar uma colherinha de sal amoníaco só para vocês verem a diferença que fica o extrato, né? Quando a gente coloca. Esse sal amoníaco a gente compra no supermercado mesmo, né? Para bolos, para outras receitas. Ele é muito fedido, pelo amor de Deus. Então aqui eu vou colocar bem pouquinho, uma colherinha de chá, mais ou menos. Então, né, quando a gente usa o sal amoníaco, precisa ter casca de frutas não, que a gente vai trabalhando, na real. Mas o material dentro, e aí é só colocar o salzinho amoníaco, e aí ele vai tirar mais a coloração. Então vejam que ele já tá ficando mais marrom escuro, isso quer dizer que ele tá super ativo, tirando tudo que tem de cor nessa casca de cebola. Então isso também acelera o processo de descoloração e não precisa tanto tempo do banho. Então, né, só para que vocês vejam as diferenças da utilização do sal amoníaco para descoloração, para tirar toda essa cor que tem nas plantas. Então isso a gente usa muito para cascas e quando é muito dura uma semente também ajuda a retirar a cor mais rápido. Esse é o máximo de fervura que pode chegar, saindo fumacinha de leve, sem levantar bolhas. Então isso a gente usa o tempo inteiro no tingimento, não apenas para fazer os materiais, né, mas é importante os extratos. Então aqui eu coloquei as duas misturinhas antes que estavam nos copos. Então tem bem pouquinho sal amoníaco que também vai ajudar a acelerar o processo de descoloração. Então lembrem, casca de cebola não é lixo, serve para tingir. Então agora eu vou botar minhas luvas velhinhas aqui que vão me ajudar, né, a pegar a panela que certamente está mais quente, né, agora ficou lá fervendo. Então qualquer panela que vocês tenham, a minha já perdeu até uma das alças, né. Mas aqui a gente vai colocar, né, esse nosso
as nossas casquinhas, né, vão ficar de um lado e todo o extrato, então, vai ser utilizado depois no nosso banho. Dá a maior, né, função fazer isso. E isso aqui depois pode ser colocado nas composteiras, né? Ou até se vocês tiverem plantas em casa, pode colocar lá. Não tem problema. Então, lembrem de tirar as casquinhas, né? Deixa tudo. Então aqui eu tô deixando essa água esquentar. Já tá no meu calorzinho máximo da panela. Já tá saindo uma fumacinha e agora eu vou colocar o bicarbonato para fazer a higienização dos tecidos. Eu acho que vou fazer 2 echarpes que eu já tinha tingido outra vez com hibisco e ficou horrível, né? Vou tirar foto depois para mostrar para vocês como ficou. Então quem tem balança pode utilizar a balança de precisão, né? Para fazer esta parte. Vou colocar aqui então o meu bicarbonato. Muitas vezes a gente usa uma colherinha só, né, para 10 gramas de bicarbonato já tá ok. Uma coisa importante, quando a gente coloca o bicarbonato aqui na panela, a gente vê a fervura acontecendo. Então, muitas vezes, o que eu faço? Antes eu coloco o tecido, dou uma mexida nesse tecido e depois eu coloco esse bicarbonato para ferver. E mostrando para vocês, então, isso daqui um dia foi tingido de hibisco. Então, eu usei aqui alumem e aqui ferro. O que aconteceu? Deixou ambos dessas cores. O ferro deixa tudo mais cinza e o alumem deixa tudo mais vivo, mas a cor mesmo do hibisco já foi embora. Então, não usem hibisco. Antes aí colocando o tecido devagarinho. E é da mesma forma que a gente coloca quando a gente vai pra panela com a cor do nosso tecido. Então essa daqui é a minha água, ela ficou bem mais amarelada, né? E agora eu vou retirar essa água, lavar os tecidos, passar em água corrente, para depois fazer a primeira parte de purga desse meu tecido. Agora eu mudei minha panela de lugar, mas vou colocar então aqui dentro. A água vai ficar um pouquinho azulzinha. Importante mexer bem. E aí coloca-se os tecidos. Então, após torcer o tecido, aqui eu já dobrei ele ao meio, e aí eu vou começar a fazer as dobraduras. Então, eu vou trazer as 2 pontinhas, e aqui eu vou estipular o tamanho que eu quero no meu shibori, que ele vai ter esse tamanho dos meus dedos, né? Para fazer a próxima dobradura. Então, ele vai fazer uma sanfoninha. Isso é importante do shibori, certo? Então, essa técnica de amarração e isolamento de partes que não serão tingidas. Aí, bem atrapalhada, né? Então, fazendo essa sanfoninha, deixa bem esticadinho. Então, terminando a sanfoninha, né? Deixando as partes bem ajeitadinhas. A gente faz a sanfoninha agora, só que em triângulo. Ela vem pra cá, vem pra baixo, vem pro outro lado, ela fazendo pequenos triângulos, ó. Vem pra baixo, vem pro lado,
Vem para baixo. Que agora eu vou fazer as amarrações aqui nas pontinhas. Separei meu fio. Então aqui o fiozinho é importante, quanto mais a gente amarra, mais pesada fica essa amarração, melhor. Então a gente sempre deixa um espacinho, né, para fazer um nó. Deixa ele bem pesado, bem amarrado. Então se tiver também atilho, muitas pessoas gostam de usar, eu não gosto, porque ele é de borracha, né? Agora a gente vai aqui pro outro lado, então sempre deixa um pouquinho do fio e amarra. Então as duas extremidades que a gente tem. Fica assim, né, o nosso tecido para entrar na panela. Então, o meu pano de prato eu consegui manchar. Tá só ótimo, manchando coisa. Então, aqui eu vou fazer outra técnica agora, colocando os palitinhos. Trazer o palitinho aqui, esses rachizinhos mesmo, e o outro embaixo, na mesma direção. E agora eu vou amarrar os palitinhos para fazer esse shibori. Então, aqui também você precisa amarrar com bastante força os palitos para que ele não se mexa, que ele fique fixo, né? E que mesmo assim deixe tingir o seu tecido. Então essa é a estratégia que a gente usa nesta parte. Então eu vou fazer aquele nozinho de correr que a gente já aprendeu na matéria, né? Faz voltinha para deixar eles fixos, pelo menos, depois começa as amarrações. Essa parte mais artesanal é super divertida, né? Quando a gente começa a pegar o gosto por fazer. Aqui lembrem, deixem ele bem apertado, porque ele tem que fechar o nosso paninho e não deixar passar nada desse líquido do banho. Então, assim, momento de apertar muito de ambos os lados, tá? Então, muita coordenação para se fazer shibori. Eu adoro estampa, né? Então, pra mim é lindo fazer isso tudo. Então, aqui. Fitinhas, né, e os hashis. Então, vai lá para minha panela também. Uma coisa bem importante para quando você está fazendo tingimento é esse cuidado. Quando começa a fazer bolinhas, tá pronto. Aqui eu estou usando o extrato praticamente sem acrescentar água. Então, isso também é uma escolha de vocês, né? Então, aqui a minha maravilhosa colher de pau. Então aqui vou colocar o meu shibori. Olha a coloração que ele fica só na entrada, né? Ele vai ficar uma cor bem forte, bem feliz, né? E é sempre importante a gente embeber bem o tecido e mexer sempre para ele não torrar em nenhuma parte. Já vou colocar outro também aqui dentro, pra gente já fazer essa parte de tingimento. Então agora eu vou colocar outro tecido, e aí o tingimento se inteiriça. Então olhem só a cor que ele já vai ficando, super forte, porque o meu extrato que ele foi bem forte, né? Eu não adicionei muita água nele. Então agora sim, né? Só colocar todo o tecido. E esse daqui eu vou fazer uma coisa diferente. No final do tingimento, eu vou colocar aquele extrato do feijão que eu tenho pronto, do feijão preto, e vou fazer o teste
de como vai ficar o que é importante, sempre mexendo, não deixar o tecido parado para ele não cozinhar de forma incorreta, né? Não queimar o nosso tecido. Agora eu vou fazer a mistura do feijão, que é esse líquido aqui que eu já tinha deixado preparado, né? O extrato do feijão aqui na minha panelinha. Então, né? Essa daqui é a cor do meu tecido. Ele tá mais amarelado. Agora sim, a cor original dele, vamos e vendo que cor que ele vai começar a ficar. Ele vai ficar meio marronzinho. Não sei se vai ficar muito interessante essa cor. Primeira vez que eu tô fazendo, né, um experimento. Acho que alguma coisa vai dar. Então tá aqui todo o meu tecido de molho, né? A gente deixa ele aqui bem bonitinho por um tempo, 20 minutos. E depois deixa ele descansar com sal. Então agora eu vou mostrar pra vocês como colocar esse salzinho, né? Pra ele fixar a cor. Então aqui a gente coloca entre 1 e 2 colheres de sopa. E aí devagarinho eu vou colocar o líquido do tingimento mesmo para derreter esse sal. Então a gente vai mexer bem, ele vai desaparecer e aí depois a gente coloca o nosso tecido aqui dentro. Então tem que mexer até parar e fazer barulho das pedrinhas no próprio sal. Nesse tecido então vou deixar de molho mais um tempo aqui. Importante lembrar, né, ele está no sal, já com mordente, com todas as coisas. Ele vai ficar numa coloração diferente dos outros também. Essas bolinhas que aparecem certamente são do feijão. Então, né, outro princípio que nós colocamos químico junto. E outra cor vai ficar também. Depois eu faço comparativo com as demais. Então aqui a última parte, né, eu vou lavar agora as coisas, só que bem importante, como a gente fez essa tinta, né, é legal também que a gente possa usar por mais tempo. Então uma garrafa PET que vocês tenham, já higienizada também, é só colocar dentro dela a tinta e depois guardar, de preferência na geladeira, sem ar dentro, assim, que dura mais uma semana essa tinta para fazer novos tingimentos. Então, como eu faço amostras pequenas, não faço, né, às vezes só peças grandes. Mas é importante, então, né, para fechar, a gente sempre vai tentar tirar o máximo desse ar, deixar sem nada. E aí, vai para nossa geladeira, né, o nosso líquido do tingimento. Não sei vocês, mas a minha mão já tá bem amarelinha de trabalhar com cebola e vai ficar tingido por uns dias. Mas aqui, então, o tecido, ele ficou pra mim um marrom bem escuro na mistura que eu fiz. Bem diferente, né, do que eu esperava. E isso é muito legal do tingimento, às vezes a gente descobre outras coisas.